Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. E hoje o programa ele vai falar de assuntos bem importantes. A gente vai falar da Selic, que a decisão foi tomada na véspera do feriado. Então não deu tempo ainda da gente fazer nossas críticas, de falar sobre isso. Selic que chegou a 15% ao ano, né? Então quem diria que a Selic ia subir de novo e subiu, né? Então a gente vai falar sobre todos esses assuntos, tudo isso que diz respeito à taxa de juros aqui no Brasil, juros reais, juros nominais, projeção de inflação. Vamos entender tintim por tintim como funciona esse embrólio. Mas tem outro embrolho aí para a gente falar, que é o preço do petróleo, né, que subiu bastante na semana passada. Mas não só isso, vamos falar dessa tensão geopolítica que vem crescendo no Oriente Médio, as implicações que isso pode trazer aqui. A gente vai falar mais da esfera da economia, mas não tem como deixar a geopolítica de lado. E ainda tem focos para coroar o dia, porque saiu mais um boletim. E a gente teve o terceiro sopro de otimismo seguido no Focus. Essa é para surpreender mesmo. Mas antes de tudo isso, eu já vou passar pela agenda para vocês ficarem por dentro o que vai sair hoje, o que já saiu, o que deve movimentar o dia, o que deve conduzir mercado. Então já vamos passar por essa agenda para entender aí o que vai movimentar nosso dia. Porque bem cedinho já saiu lá na Alemanha o PMI composto industrial e de serviços, mas ainda não é aquele índice de gerente de compras final. Até porque o mês de junho ainda não acabou. Tá chegando no fim, mas ainda não acabou. Então é o preliminar, é uma prévia. É como se fosse uma projeção para o PMI do fim do mês. Essa projeção não é divulgada aqui no Brasil, mas nos outros países ela é. Então já saiu na Alemanha, saiu também o PMI da zona do euro e teve também o Christopher Waller participando de uma conferência internacional lá na República Tcheca, 5 horas da manhã, antes que o switcher comece aí a fazer piada e barulho e tudo mais, né? Foi um discurso do diretor do Fed, do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos. Agora vamos seguir aqui, porque tem mais assuntos para a gente passar aí para vocês, tem mais pronunciamento de Fed, tem mais aí gente falando e mais PMI para sair. Então vamos lá, porque no Reino Unido, às 5h30 da manhã, já também saiu o PMI composto industrial e de serviços preliminar. Às 8 horas aqui no Brasil, aquele conhecido nosso também, junto com o Boletim Focus, o IPCS, Índice de Preços ao Consumidor, S porque é semanal, uma medição que sai aí da FGV toda semana para tentar trazer uma ideia, né? Como é que está se comportando o preço ao consumidor aqui no Brasil. Boletim Focus em seguida, então 8h25 já foi divulgado e a gente já vai trazer para vocês, já contei. Na Bélgica, a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, participa de uma sessão no parlamento, participou, na verdade, às 10 horas da manhã, e não para por aí. Porque tem também PMI composto industrial e de serviços preliminar de junho nos Estados Unidos e ainda na República Tcheca, a diretora do Fed, Michelle Bauman, discursa na conferência internacional ali no mesmo lugar que estava o Christopher Waller, né, se não me engano, né? Eles estão participando do mesmo evento lá na República Tcheca e eles devem aí falar durante o dia, agora quem fala é Michelle Bauman agorinha. E isso deve trazer alguma sinalização, né, alguma até projeção para a inflação ou para a taxa de juros nos Estados Unidos, que normalmente é isso que se busca nesse tipo de pronunciamento. Então, isso deve ficar um pouco mais no radar, ainda mais depois de uma super quarta, depois de decisão de juros lá nos Estados Unidos. Ainda às 11 horas, vendas de moradias usadas. E às 14h10, o presidente do Fed de Chicago participa de uma sessão de perguntas e respostas em um evento. Mas não para por aí, porque a gente tem mais uma página de agenda para trazer para vocês, que é a balança comercial semanal, 15 horas, então essa também velha conhecida nossa. A Adriana Kugler participa de um evento do Fed, também às 15h30. Então hoje, diretores, dirigentes quebraram o silêncio, né? Ficaram sem falar e agora estão falando aos montes. E às 4 horas na Argentina sai o PIB do primeiro trimestre. Então uma agenda bem recheada de dirigentes e diretores do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, poucos indicadores além dos PMIs, dos índices dos gerentes de compras. E aqui no Brasil, o que deve movimentar um pouco mais, ficar um pouco mais no radar, é o Boletim Focus que a gente conta daqui a pouquinho para vocês. Antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o Diego, que já está lá na redação,
para contar como é que foi o fechamento da sexta-feira. Diego, bom dia, como é que você está? Bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom dia para uma parte da nossa equipe de telespectadores fiéis que já chegou aqui dando bom dia. Bom dia para Gladys Garcia, para Gabriele Cozendei, para Maria Helena, para o Theo Kuhl, K-O-O-L, para o André Bolzan também. Bom dia para o Valdeci Ferreira, bom dia para Cláudia Cotinda. Bom dia para Gislene Regina, diretamente de Mogi Guaçu, em São Paulo. Bom dia para o Cleones Montana, que já chegou chegando, querendo saber como vai ficar o preço do barril de petróleo em dólar. Cleones, fica aqui com a gente no programa que em breve a gente vai explicar para você direitinho como que vai essas movimentações, especialmente no Oriente Médio, vão impactar no preço do petróleo. Enfim, espero muito que vocês, querida audiência, tenham aproveitado o feriado, porque ficaremos praticamente o segundo semestre inteiro sem nenhuma folguinha. Então, enfim, espero que vocês tenham tido aí um bom Corpus Christi. E vamos para o nosso fechamento? Pois bem, o principal índice da B3 fechou a sexta-feira em queda de 1,15% aos 137.115 pontos. Esse foi o primeiro dia útil após a elevação da Selic para 15%, sendo este o nível mais alto desde 2006. O que contagiou a nossa bolsa e os mercados mundo afora foi a escalada do conflito entre Israel e Irã. Aliás, ainda na tarde de sexta-feira, ironicamente, o Laranjinha, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha se definido como um pacifista, entre aspas. Descartou a possibilidade de envio de tropas terrestres para o Irã e deu um prazo de até 2 semanas para avaliar se iria ou não entrar no conflito. Pois bem, acho que nesse final de semana a gente já descobriu qual é a resposta do Trump, né? Agora, voltando aqui para o nosso fechamento de mercado. Na seara corporativa, os nossos pesos pesados mostraram sinais mistos. O que isso quer dizer? Enquanto as ações ordinárias da Petrobras subiram 0,45%, os papéis preferenciais caíram 0,27%. Em sentido contrário à valorização do minério de ferro em Dalian e em Singapura, as ações ordinárias da Vale encerraram o dia na B3 em baixo de 2,58%. Agora, indo para o exterior. Também contagiadas, pela escalada do conflito, as bolsas de Nova York não mostraram muita empolgação, aliás, muito pelo contrário. Dow Jones fechou praticamente estável, com uma levíssima alta de 0,08%, o S&P 500 recuou 0,22% e o Nasdaq, por sua vez, desvalorizou 0,51%. Agora, Débora, eu queria saber se, via de regra, como que os movimentos da taxa básica de juros impactam a Bolsa de Valores? Existe um movimento do tipo juros sobe, bolsa cai, juros cai, bolsa sobe? Como é que fica? Débora? Sem dúvida, e tem bastante, viu? Esse movimento a gente viu acontecer na sexta-feira pós-feriado, até porque na quinta não tinha como ter reação, na sexta já teve. E o que aconteceu? As ações mais sensíveis a juros, seja porque são sensíveis a crédito, então tem alguns setores que são sensíveis a crédito, eles dependem do crédito. Então eles precisam que os consumidores tomem crédito para comprar. Quais são os mais conhecidos por isso? O varejão, e quando a gente fala varejão, principalmente o varejão ali de linha branca. Então, esse tipo de varejo sofre bastante, não que o das brusinhas não sofra também, porque ele também sofre, o brasileiro também se endivida para esse tipo de compra. Mas quanto mais caro o item, mais o brasileiro precisa se endividar. Então, o varejo já é um setor que tem bastante sensibilidade. Outro setor que é bem conhecido por isso, aqui no Brasil, é o de construção civil. O brasileiro precisa tomar crédito para comprar imóvel. Então, se você começa a ter um crédito restritivo a ponto de não deixar ali os brasileiros comprarem imóveis, os setores vão sofrer porque já se espera que a demanda vai cair e não vão começar novas obras ou vão colocar um pouco o pé no freio. Então, isso é um setor, o setor de construção civil também é um grande setor sensível a juros, mas tem outros. A tecnologia também é sensível e aí é por outro motivo, porque primeiro tem muito risco e diante de um cenário que você pode ganhar ali mais na taxa de juros, você talvez se exponha menos a risco. Esse é um primeiro ponto. Outro ponto é porque normalmente são setores que têm ali, ou são empresas que têm uma presença de capital de terceiros maior. O que isso quer dizer? Tem mais gente emprestando dinheiro para aquela empresa. Então, ela vai sofrer um pouco mais. Então, esse movimento existe. Se você começa a ter principalmente alta nos juros futuros, ou expectativa ali que os juros subam, esses setores vão começar a cair
eles vão sofrer porque se espera que o lucro deles vai diminuir, seja porque vai diminuir as obras ou porque as pessoas vão comprar menos geladeira ou até mesmo ali porque o capital de terceiros de uma empresa de tecnologia vai ficar mais caro, vai inviabilizar projeto e ela vai lucrar menos. Então são setores que normalmente já têm essa sensibilidade. Agora tem setores que não têm muito essa sensibilidade, que são aqueles menos sensíveis aos nossos ciclos domésticos. Então o Vale, Petrobras, que são sensíveis a dados externos, esses não sofrem tanto. Só que a Bolsa como um todo acaba sofrendo também porque tem diminuição do apetite pelo risco. Então, se você começa a ter cada vez mais uma taxa de juros livre de risco, que é o que a gente chama, não existe livre de risco, mas se você tem ali uma taxa que é conhecida por ser livre de risco, que é a taxa de menor risco no país, que no nosso caso é a Selic, e ela está subindo mês após mês, reunião após reunião, e chega a 15%, isso vai diminuir o apetite pelo risco, porque você vai ganhar 15% na segurança e para você correr risco, você tem que ganhar mais que 15%, senão você nem vai correr aquele risco. Então, começa a ter sim essa inversão, é uma grandeza inversamente proporcional. Se começa a ter alta de juros ou na expectativa até mesmo antes da Selic, a Bolsa sofre. Se você tem o contrário, né, uma diminuição na expectativa de juros, a Bolsa ganha mais fôlego para continuar porque ela precisa pagar menos para competir. É o que eu sempre falo, é muito difícil competir com a taxa de juros aqui no Brasil, porque ela é muito alta e você precisa entregar muito mais rentabilidade para competir com isso e para isso você vai correr risco. Então as pessoas ficam ali mais cautelosas. Pô, não vou correr risco porque eu posso ganhar 15%. Isso vale para o mercado financeiro, mas também vale para o lado produtivo da economia também. Porque vamos pensar aqui, você tem um dinheiro para colocar em produção. Você tem duas opções. Você pode ganhar 15% sentado num título público ou você pode arriscar na produção para tentar ganhar mais que 15% para lucrar, certo? Então você está já ganhando 15% ali sem fazer nada. Para você mover, né, levantar do título, você precisa esperar que vai ganhar, que seu lucro vai ser maior que 15%. Mas não só isso, que a sua demanda futura vai continuar crescendo para que esse lucro também continue acontecendo. Então não basta só você ter expectativa de lucro, mas também de demanda. E aí nessa começa a ficar mais difícil colocar o dinheiro em risco, contratar gente, colocar projeto para rodar. Então a taxa Selic ela vai freando e desacelerando a economia também por esse lado. Não é só no mercado financeiro que ela impacta, mas também na parte real da economia, porque vai ficando difícil competir com 15% sem risco. Quanto de risco você vai aceitar tomar e quanto você vai aceitar ser remunerado por esse risco? Então, começa a mudar de figura. E é isso que a gente vai falar agora, porque a Selic subiu na quarta-feira, a gente teve o fim da super quarta, né, e a gente viu, né, uma Selic chegando ali a 15% no Brasil. E a gente já está lá de novo no top 3 dos juros reais, mas isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, porque primeiro eu vou mostrar para vocês como é que fica, né, ou como é que ficou a nossa taxa de juros depois dessas sucessivas altas que tiveram aí nesses últimos tempos, né? Então a gente viu a Selic subir e até o mercado estava dividido, né, se ia subir ou se não ia subir a Selic na quarta-feira, e aí subiu, né? E até surpreendeu parte do mercado que acreditava que não ia subir. Então o Galípolo não só acenou, mas ele acenou com duas mãos, ele pegou um cartaz, ele fez de tudo, colocou uma blusa Mamãe Não Me Perca na Neblina bem neon assim, para ficar bem visível para o mercado financeiro todos os acenos que ele está dando. Então não só ele subiu a Selic para um patamar de 15% acima do que estava colocado no Focus. Semana passada, para quem lembra, o Focus estava em 14,75. Então, parte do mercado já tinha dado a bênção, que aceitava 14,75 para esse ano. Mas não, Galípolo foi além e subiu para 15%. E a gente sabe o que ele quer com isso. Ele quer manter a economia na rédea curta. Ele está tentando desacelerar a economia para tentar conter a inflação. A gente vai falar um pouco mais disso no Focus, mas agora a métrica ali para explicar a sua saída da meta de inflação é contínua. Então, se você fica um determinado período fora dessa meta, você precisa se explicar. E aí Galípolo está fazendo de tudo, não só para mostrar para o mercado financeiro que ele tem esse compromisso com a inflação, e é para o mercado mesmo, tá? Não é para a gente que ele está fazendo isso. Esse aceno é para o mercado. Então, que ele está ali preocupado com o controle inflacionário e que ele quer trazer isso para a meta,
mas também que quer manter a economia na rédea curta, que ele quer manter a economia no freio, porque, como eu falei, a Selic puxa o freio de mão, nem sempre ela acelera. Porque se você tiver uma taxa de juros a 2%, mas uma expectativa de demanda fraca, nada acontece feijoada. Mas se você tem uma Selic a 15%, a economia vai desacelerar. E aí é o que eu sempre falo, vai estrangular o setor de serviços, vai estrangular o setor urbano da economia, as pessoas vão perder renda, a massa salarial vai diminuir, as pessoas vão ficar mais desempregadas quando a economia começar a desacelerar, porque é o que eu falei. Quem vai querer contratar gente com uma taxa de 15% e colocar isso em risco? Então vamos entender agora como é que ficou esse quadro, depois de eu falar esse monte de coisa, e também como é que a gente fica naqueles juros reais. Então se quiserem até colocar aí em tela cheia para o pessoal de casa acompanhar o gráfico, porque ele ficou aí uma escadinha, né? Mas só para vocês entenderem. Lá em 2024, em março, a taxa Selic estava em 10,75. Ela cai para 10,50, fica um determinado período em 10,50 e depois volta a subir. Então, não à toa ali, né, você começa a ter no dia 31/7, nessa decisão, 10,75, depois é 11,25, 12,25, 13,25, 14,75 e 15%. A gente teve aqueles saltos, não podemos esquecer, de 1% que tinham sido pactuados. Mas não só tinham sido pactuados anteriormente, mas que tiveram também ali toda a briga pelo atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e ele falou que ia ali tomar, né, essa frente, que ele era responsável, que isso não ficou da gestão anterior, e aqui ele também está dando um recado que ele vai cumprir ali o que é esperado do mercado para ele. Então, quando ele toma essa posição, quando ele pega para si o aumento da Selic, e esses aumentos de 1 ponto percentual que vocês estão vendo, ele está acenando para o mercado que, olha, eu vou fazer o que vocês querem, eu estou aqui comprometido com a inflação e vou entregar a Selic do jeitinho que vocês estavam esperando, e até mais agora. Então, aqui você vê o Gabriel Galípolo bem virado para o mercado, e não só isso, né? Colocando ali essa desaceleração da economia que tinha sido colocada até em outros pontos quando se discutia política monetária aqui no Brasil. Então, essa desaceleração que já está acontecendo pode se aprofundar. Agora, lá nos Estados Unidos, como vocês estão vendo no gráfico, não mudou muita coisa na taxa de juros. A taxa de juros lá foi mantida, como não era de se esperar, esperava-se que a taxa de juros ia ficar em 4,5%, ela ficou em 4,5% e por ali vai permanecer provavelmente pelos próximos tempos até que se tenha uma confiança suficiente para começar a cortar. E aqui no Brasil o recado foi dado também. Essa taxa Selic de 15% deve ficar por um período mais prolongado. Então vai fazer estrago, vai estrangular a economia, vai tirar a renda das pessoas e isso vai fazer com que a gente comece um processo de desaceleração, o que é muito ruim. Por que é muito ruim? Porque, por um lado, você segura a inflação de serviços, porque você diminui também a renda dessas pessoas, você desaquece um setor da economia. Então, você vai conseguir ali segurar esse lado da inflação. Só que, por outro, o café está olhando para a taxa de 15% e ficando assustado? O petróleo vai olhar para a taxa de 15% e vai cair? Não vai. A Selic a 15% vai melhorar alguma questão climática aqui no Brasil? Não vai. Então pode colocar a Selic na Capela Sistina, lá no teto, que o café vai continuar subindo, que vai continuar tendo ali preço do petróleo por outros motivos oscilando. Então é uma medida que, por um lado, desaquece a economia e baixa a inflação, mas baixa na marra. Porque o que está pressionando o seu bolso ali, então o seu café ou qualquer item de alimento que você vai comprar, vai continuar caro, porque não tem sensibilidade nenhuma. Os fatores que acabam jogando esses preços para cima não vão responder essa alta. Só que, na média, a inflação baixa, porque você está desacelerando uma parte. Então, você está desacelerando para não ter que se explicar e para acenar para o mercado financeiro. Agora, o preço que está já pressionando o nosso bolso, vai continuar pressionando. Agora, olha que escândalo que a gente tem aqui quando a gente olha o ranking de juros reais. Porque esse é de doer, esse dá vontade de chorar. Em primeiro lugar, a gente tem a Turquia, com juros nominais de 46% e inflação projetada de 25,57%. Quando a gente desconta um do outro, e aqui não é um menos, tá? É uma fração, quando a gente desconta um do outro, a taxa de juros reais da Turquia chega a 14,44%.
ela está em primeiro lugar. O Brasil vem em segundo, com uma taxa de 15% nominal. Uma Selic, uma inflação projetada de 4,99. Pode ver que não é tão alta assim, se a gente comparar com os dois próximos países. Mas a nossa taxa de juros reais, descontando a inflação, está em 9,53. Agora eu vou pegar um exemplo muito bom aqui para comparar, que é o do México. O México tem uma taxa Selic de 8,5%, uma taxa de juros em 8,5%. E uma inflação projetada não tão menor que a nossa aqui, 4,58%. E mais, para quem sabe, o México começou a ter política de valorização do mínimo lá, e teve 3 altas de mínimo acima da inflação. Mesmo assim, a taxa deles a inflação projetada é 4,58 e a taxa é 8,5. Quanto que sobra ali na taxa de juros reais? 3,75. O que a gente tem de tão diferente com o México, que lá, por mais que você tenha uma inflação projetada parecida com a daqui, e inclusive aumentos de salário mínimo que são pintados como vilões aí pelos gurus de Faria Lima e em geral, o que lá tem de diferente daqui? Que risco a mais que a gente oferece para pagar 9,53 de juros reais? Que risco a mais que a gente oferece em relação à Rússia, que está em meio a conflito, para pagar mais do que a Rússia em juros reais? Porque por mais que a Rússia pague 20 de juros nominais, eles têm uma inflação maior projetada. A Argentina está com 29% de juros reais, mas tem uma inflação de 20% projetada. Então, quando você desconta isso, a inflação, a taxa de juros reais cai. Que risco é esse? País, ou que risco fiscal é esse que a gente está oferecendo tanto para deixar a gente em segundo lugar acima de Rússia, acima de Argentina, que tem uma inflação muito mais pesada projetada? É isso que eu quero deixar. E que diferença que a gente tem em relação ao México, que é um país até bem comparado ao Brasil, que eles podem pagar juros reais de 3,75 e a gente tem que pagar de 9. Aqui eu teria uma resposta de pronto. A gente tem uma pressão muito grande, principalmente vinda de mercado financeiro, que controla hoje negociações de juros futuros, que controlam expectativas. Então, isso vem ali pressionando a nossa taxa de juros para que ela fique nesse patamar. E cada dia aparece um risco novo, cada dia aparece uma reforma necessária nova. E aí, com isso, eu nem vou passar no petróleo agora, que eu ia passar, eu vou passar lá para o Diego na redação, falar com vocês de Focus, porque hoje saiu o Focus e hoje tem muito a ver com tudo isso, né, Diego? Então vamos contar aí sobre o Focus, que o mercado está prevendo para a nossa economia nesse ano de 2025 e 2026, né? Exatamente, Débora. Aliás, só um breve parênteses antes de apresentar aqui a matéria do Focus. A audiência hoje veio com perguntas espetaculares, estou até com uma certa dificuldade de escolher uma dessas perguntas para apresentar para você. Vou ver se eu consigo, tá? Mas vamos lá, hoje, segunda-feira, de praxe, o Banco Central divulga o relatório Focus. Inclusive, ele foi divulgado agorinha, às 8h25 da manhã. E ele contém, basicamente, as projeções das 100 maiores instituições do mercado financeiro para os 4 principais indicadores macroeconômicos do país, né? O IPCA, inflação, PIB, crescimento, taxa Selic, juros e câmbio. Pois bem, resumão do Focus de hoje. A inflação prevista para 2025 caiu mais uma vez e para o ano que vem se manteve estável, então sem nenhuma alteração de semana passada para essa semana. A estimativa de crescimento da economia brasileira subiu, tanto para esse ano quanto para o ano que vem. Agora, as projeções pro câmbio tiveram uma movimentação parecida com as projeções de inflação. O que isso quer dizer? A expectativa é de queda no câmbio nesse ano e de estabilidade no ano que vem. Desde janeiro está em vigor um novo regime de metas para a inflação, né? O centro da meta de 3% ao ano, com uma margem de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Então o teto é 4,5%. Agora, se o índice escapar dessa faixa por 6 meses seguidos, o Banco Central é convocado a explicar, aliás, como já aconteceu no início do ano. Agora, Débora, falando de Banco Central, eu queria pegar a dúvida aqui da Rita Moreno. E ela perguntou se não é possível o governo reverter a independência do Banco Central, Débora. Então, em tese, né, o Banco Central ele é independente do governo, porque ele é dependente da Faria Lima e é dependente de quem acaba controlando o mercado financeiro, e não assim, o mercado financeiro de ações. Não, quem tem poder para mexer com as expectativas de juros, para mexer ali com as expectativas de dólar também. Então, acaba criando essa dependência. E não tão ligada à independência do governo, porque o que se tem hoje, inclusive, é um Gabriel Galípolo tentando se mostrar muito independente.
Então ele não quer ser ligado de forma nenhuma a qualquer pronunciamento que possa ter do governo federal. Então ele se descola completamente desse discurso dos juros para tentar mostrar mais uma lição de casa para quem tem poder político e econômico para lidar, mais poder econômico aqui nesse caso do que político, mas para poder mexer com expectativas. Então toda vez ele quer mostrar essa independência, toda vez ele quer mostrar que ele está ali descolado de qualquer discurso, e isso tem feito esses posicionamentos do Galípolo serem como são. E muita gente está espantado, mas eu não fico espantada porque eu sei como funciona toda essa pressão e toda essa manipulação em relação a juros aqui no Brasil. Agora vamos falar de focos, porque isso é bem interessante, porque os agentes de mercado que respondem à pesquisa, pela terceira semana diminuíram a inflação e aumentaram o crescimento. E por que é que isso está acontecendo? Porque as últimas leituras da inflação, elas foram um pouco mais benéficas, no sentido de ter ali já, benéficas assim, na visão do mercado, de já ter essa desaceleração dos serviços aparecendo. E com isso, já se tem a ideia de que pode ter, sim, um controle da inflação por esse lado. Porque os alimentos continuam pressionando, deram uma arrefecida, mas continuam pressionando. Então o mercado está olhando para essa inflação como mais fácil de controlar. Não à toa, porque como a Selic em 15%, você vai controlar essa inflação fácil, né? Essa inflação de serviços. Você vai desacelerar completamente. Só que ao mesmo tempo, você tem um PIB crescendo. Então, por mais que você tenha esse controle, né? E aí a nossa taxa é justamente por isso, é um controle monetário ali que tenta segurar a economia. Por mais que você tente fazer esse controle, ainda tem um pouco de crescimento no país que deve vir por alguns estímulos vistos pelo mercado ali do governo. Mas vai ficar cada vez mais difícil a situação. Se a gente já estava vendo desaceleração nas pesquisas mensais, os PMIs aqui do Brasil já mostrando o custo de crédito como um problema, daqui para frente é só para trás. Então isso vai começar a piorar cada vez mais a situação aqui do nosso Brasilzão e a gente vai ter uma economia mais estrangulada. E agora eu quero chamar vocês, diante de tudo isso que eu estou falando, Selic em alta, tem petróleo volátil, está acontecendo conflito no Oriente Médio. Hoje, depois do ICL Tem, vai ter uma exibição especial para quem quer saber aí onde colocar o dinheiro, né? Quer saber como investir, então fiquem ligados, porque a gente vai passar essa aula para vocês, é um momento propício para isso, mas não só, porque vem aí também nossa aula aberta no domingo. E para você se inscrever, nada melhor do que se inscrever no iclmercado.com.br, porque além de tudo, vocês ajudam e valorizam uma professora. Então o Investir é para Todos vem aí, falta 6 dias, no dia 29 de junho. Então para se inscrever, você pode entrar aqui no link ou no QR Code, como for mais fácil. Quando eu estiver ali na transição dos programas, você já aproveita e se inscreve para não perder essa aula, que ela também vem num momento de muita turbulência. Então, além de você fugir de cilada de banco, fugir de cilada de recomendação, você ainda vai aprender a navegar nesses mares mais turbulentos que vêm por aí. Então, não fiquem de fora dessa, e para se inscrever, tá aqui o link. E agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, com o William De Luca e Guga Noblat. E vocês agora estão em mais que excelente companhia. Eu volto amanhã, eu falo de petróleo, porque de hoje para amanhã vai ter bastante mudança. Então amanhã a gente traz esse assunto para vocês, com as atualizações, e fala o que está mexendo com a sua bolsa, com o seu bolso, com a nossa bolsa e com a vida de todos nós. Um beijão e até amanhã, pessoal. Sabe que para muita gente às vezes sobra no fim do mês. É difícil, mas às vezes sobra um pouquinho de dinheiro. E ele fica lá no banco. O banco pega esse dinheiro, empresta para outros, cobra juros altos e ganha em cima do que você deixou lá. Você precisa saber investir. Investir não é só para quem tem muita grana, não. Pode ser para você também que consegue poupar um pouquinho a cada mês. Agora, investir como? É essa a dica que a gente quer dar aqui no ICL. Eduardo Moreira, que veio do mercado financeiro, que conhece as armadilhas dos investimentos, vai dar uma aula online, gratuita, para ensinar para você. Investir é para todos. Vai ser no dia 29 de junho, às 8 da noite, é num domingo. Você sabe qual é a diferença entre informação e conhecimento? Uma informação é um fato dado sobre algo ou alguém.
O conhecimento é a capacidade de interpretar e analisar criticamente uma informação. Todas as manhãs, o Desperta ICL analisa os principais fatos do Brasil e do mundo para que você comece o dia muito bem informado e cheio de conhecimento para entender o que está por trás das notícias. Não perca! Desperta ICL todos os dias de segunda a sexta às 7 horas da manhã. Comigo, Fábio Panunzio. Eu espero você.